pode levantar as suas mãos mais um pouquinho e dizer para Ele o quanto Ele é grande na sua vida, o quanto o Senhor tem feito na tua vida e o quanto você é grato. Reconheça a grandeza do Senhor, deixe levantar. Quando você acorda e abre os seus olhos e você contempla as coisas ao seu redor, como é bom o Senhor te dando visão. Sabe, às vezes a gente não agradece ao Senhor, mas quantas pessoas não têm a visão? Mas o Senhor te deu a visão de cada manhã, para você enxergar que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Aleluia. Bendito seja, Senhor, o teu nome, nós te adoramos. Ah, Senhor, como é bom poder respirar, Senhor, não depender de aparelhos. Como é bom ter o fôlego, Senhor, para erguer as nossas vozes e dizer que te amamos, que somos gratos, Senhor, a Ti. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas. Senhor, nós somos tão gratos, Senhor, pelo Teu amor que nos alcançou, pela Tua fidelidade, Senhor, pela Tua misericórdia que nos alcança, Senhor, como somos gratos. Muito obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, por ter nos escolhido, Senhor, para ser parte do Teu povo, para ser família de Deus, para ser canal de Deus. Oh, Senhor, nós te adoramos, a Deus. Nós te bendizemos, Senhor. Aleluia. Louvado seja, Senhor, o Teu nome. Glorificado seja. Obrigado, Ministério do Louvor. Você pode se assentar. Sabe, eu estava ali ouvindo a Sara testemunhar da Maju. Eu preciso compartilhar com vocês algo que o Senhor fez na minha vida também nessa semana. Eu já ia entrar na ministração, mas eu sinto de compartilhar com vocês. Sabe, todas as vezes quando eu recebo o meu salário, a minha prioridade é pagar o meu dízimo primeiro. Então, se é num dia que eu sei que logo eu já vou vir para a igreja, eu vou poder entregar o meu dízimo, então eu aguardo o dinheiro para me chegar e entregar. Se é durante a semana, eu vou lá e faço o Pix. E é a prioridade na minha vida. Depois eu saio entregando o das outras contas, né? E aí essa semana deu o dia de eu receber, eu recebi, e eu iria fazer o Pix, e o meu aplicativo bugou. Entrava, eu consultava o saldo, chegava tudo certinho, quando eu ia enviar, ele ficava carregando, e um dia, dois, e nada. E daí eu tinha o dia de eu pagar minhas contas também, né? Mas eu falei, pois desaforo, diabo. Você não quer que eu pague o dízimo primeiro, mas eu vou pagar o dízimo primeiro, nem que as contas atrasem. Gente, eu fiquei 2 dias com o meu celular bugado, eu não tinha tempo de ir ao banco para poder ver o que estava acontecendo. Aí eu falei assim, mas eu vou entregar o dízimo primeiro, aconteça o que acontecer. E aí, no 3º dia, eu consegui ir ao banco, e quando eu cheguei no banco, eu nem precisei entrar para dentro lá da agência. O rapaz, na portaria mesmo, conseguiu mexer no meu celular, nem sei o que ele fez. Daí ele falou assim, vamos fazer um teste, para onde você quer testar? Daí ele falou, passa R$1 para minha conta, depois eu te devolvo. Daí eu falei, não. De jeito nenhum. Aí eu fui lá, coloquei, né, o endereço da igreja, e de imediato foi feito na hora, irmãos. Era um cão atentando mesmo. E aí eu olhei para o meu celular e eu disse assim, em nome de Jesus, eu declaro que também, assim como ele foi destravado, e eu vou honrar o Senhor entregando primeiro o meu dízimo, eu declaro. Não sei de onde, mas vai surgir. Dinheiros vão vir para a minha conta em nome de Jesus. E não vai ser emprestado, eu não vou ter que devolver e nem vou ficar pagando juros. Eu falei isso, não sei nem o porquê. E saí da agência e tal. No dia seguinte, eu entrei no aplicativo de um banco que eu nem uso, que é a Caixa, eu nem uso, só tenho ele ali por ter. E, gente, eu não sei explicar. Tinha um valor X que entrou no mesmo dia que eu fiz essa declaração. Fucei, entrei, pesquisei, não sei de onde surgiu, só sei que Deus realizou um milagre
se cumpriu na minha vida. Eu sempre ouvi os outros falar, mas eu não tinha nem muita fé para que isso um dia iria acontecer comigo. Mas eu acredito que como eu fui fiel, entregando ao Senhor o meu dízimo por primeiro, honrando ao Senhor, para depois me preocupar com as outras coisas, assim o Senhor agiu na minha vida. E isso é só uma coisinha, né? Grandes coisas o Senhor, Ele faz nas nossas vidas diariamente. A gente só precisa estar atento, né? Eu queria ler com vocês a palavra do Senhor no livro de Ageu. Faz alguns dias que o Senhor tem me levado a meditar nesse livro de Ageu, tão pequeno, e também a gente aprende tanta coisa. E, assim, tem muito a ver com isso, da gente trazer as primícias, da gente estar servindo ao Senhor com nossas primícias, com a prioridade na nossa vida. E eu meditei muito essa semana isso, e eu tentava até sair, buscar outra coisa, mas o Senhor sempre me levava a estar meditando nesse livro. E eu queria ler com vocês. Gostaria de pedir o pessoal da mídia para pôr na versão Almeida, para a gente poder estar lendo. Livro de Ageu, capítulo 1, e o verso 5. Sempre que eu leio essa passagem, Deus ele vai trazendo uma revelação diferente. Ele vai me mostrando como o Senhor ele nos ama, porque é um livro de correção, de exortação, mas o Senhor ele disse que Ele ama, que Ele corrige todos aqueles que Ele ama. Então, se o Senhor está corrigindo, é porque Ele ama. Se o Senhor está alertando, exortando, trazendo para perto, mostrando, direcionando, é porque Ele nos ama. E Ele quer que a gente ande conforme a sua vontade, o seu querer. Então, diz assim, livro de Ageu, capítulo 1, versículo 5, diz assim: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Gostaria que você repetisse comigo essa passagem. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Vamos dizer isso bem forte. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Vamos dizer mais uma vez? Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Amém? Aqui no capítulo 1 e no verso 7, se a gente continuar lendo ali, ele também continua nos instruindo a aplicar o nosso coração ao nosso caminho. Para a gente poder entender por que Deus deu essa palavra ao profeta Ageu nessa ocasião, a gente precisa entender um pouco do contexto histórico em que essa palavra foi dada, foi direcionada àquela nação. Então, assim, se a gente voltar lá para trás no livro de Esdras, a gente vai entender que por volta dos anos 585, 586, os judeus, eles foram levados cativos para a Babilônia, e todo o templo, a cidade de Jerusalém, ela foi destruída. O templo que eles haviam construído, que Salomão havia construído, né, para que ali o povo se juntasse, adorasse a Deus, invocasse o nome do Senhor, esse templo foi destruído. E toda a nação de Judá, ela foi levada cativo, lá para a Babilônia. E ainda assim, lá a gente vê que no livro de Daniel, mesmo assim, ele 3 vezes ao dia, ele se direcionava, né, para o rosto lá para a volta de Jerusalém, e ele orava ao Senhor, ele buscava ao Senhor, mesmo com aqueles decretos, né, quando o povo se levantava contra, tentando impedi-lo de adorar a Deus, ele ainda assim permanecia louvando, adorando e exaltando o Senhor. Mas, lá na cidade de Jerusalém, o povo de Judá, né, o templo estava destruído. E para que se cumprisse o que Deus havia falado por intermédio do profeta Jeremias, então chegou esse determinado momento em que o rei Sírio, o rei da Pérsia, ele deu autoridade, ele permitiu que quase 50.000 judeus, mais os reis, mais o sacerdote
Josué e o profeta Ageu e Zacarias, então, eles retornassem para Jerusalém a fim de reconstruir o templo, né? E então, diz a palavra que esse povo, né, toda essa caravana voltou lá para Jerusalém para começar a reforma do templo de Jerusalém. Só que quando chegou lá, naquele lugar, em Jerusalém, o povo se alegrou demais, o povo saltou, cantou, chorou, celebrou. Diz a palavra que os anciões choravam, eles gritavam, eles faziam altos barulhos, louvando e exaltando a Deus com júbilo, de alegria por eles estarem de volta ali em Jerusalém e estar conseguindo reconstruir os templos lá, né, o templo de Jerusalém. Só que quando os seus vizinhos ouviram aquela roraça, ouviram e foram saber, o que está acontecendo ali? E eles entenderam que, então, o templo seria novamente reconstruído. Então, o que aconteceu? Os samaritanos queriam se unir ao povo para reconstruir o templo. E por uma questão ali, né, espiritual deles ali, um desentendimento, eles disseram não. Somente nós vamos reconstruir o templo. E por conta disso é que começou essa guerra entre os samaritanos e os judeus. Desde esse tempo aí, quando eles decidiram construir o templo do Senhor novamente. E então, esse povo começou, já que eles não puderam se unir para reconstruir o templo, diz a palavra então, que eles se levantaram contra o povo de Deus. Com palavras, com afrontas, colocando pessoas para perseguir, pessoas para ir lá e atrapalhar a obra. Então, o povo de Deus tinha que trabalhar um ali, colocando os tijolinhos, e o outro com a espada ali, vigiando, porque caso viesse um inimigo, então eles seriam protegidos ali. E assim foram fazendo a obra, mas chegou um momento em que o povo parou. O povo parou com a construção, com a reconstrução, o povo desanimou, porque a perseguição era grande, a afronta era grande, né? E eles acabaram se acomodando. E então, o povo começou a trabalhar muito, o povo começou a reconstruir as suas próprias casas, a cuidar dos seus afazeres pessoal, a cuidar da sua família, dos afazeres do dia a dia, aquela correria, como se fosse nos dias de hoje, né? Sai para trabalhar, chega em casa, faz serviço de casa e fica ali só envolvido com as coisas da nossa vida pessoal. E foram deixando de lado os trabalhos na casa de Deus. Eles foram se esquecendo por que eles foram trazidos de volta a Jerusalém. Eles foram trazidos ali com a missão de reconstruir o templo, mas porque tiveram aquela dificuldade e eles viram que estava muito difícil, eles deixaram de lado. E então, chegou o momento em que Deus precisou levantar o profeta Ageu, aqui nesse capítulo onde nós lemos, para alertar o povo novamente, para dizer para eles, lembrem por que vocês estão aqui. Se lembrem que fui eu que trouxe vocês lá da Babilônia para cá com um objetivo, com uma missão. Vocês não podem chegar aqui e ficar levando a vida de vocês aí, fazendo só o que lhes agrada, só o que é bom para vocês. Mas vocês vieram aqui, isso eu estou contextualizando, né? Vocês vieram aqui com uma missão que é reconstruir o templo. E é isso que vocês devem fazer. E aquele povo, pelo que a gente vai lendo ali, dá a entender que eles nem tinham se apercebido disso. E então o profeta Ageu começa a dizer a eles, vocês estão dizendo que não é tempo ainda de reconstruir o templo, vocês estão trabalhando muito e estão colhendo pouco, vocês comem e não se saciam, vocês vestem, mas não se aquecem, vocês trabalham muito, colocam o dinheiro em sacolas suradas, né, em bolsos surados, e o salário não vê, você não vê o fruto do seu salário. E por que isso está acontecendo? Então Deus corrige eles aqui, no versos 5, 6 e 7, dizendo, e tudo isso tem acontecido por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vocês corre à sua própria casa. Irmãos, não que isso seja
errado cuidar da nossa vida, cuidar das nossas coisas, desejar ter um trabalho melhor, ganhar mais, desejar ter uma posição melhor no trabalho, ter uma casa melhor, um carro melhor, uma vida mais confortável. Tudo isso não é errado. O errado é quando a gente deixa as coisas de Deus em segundo plano e começa a priorizar apenas essas coisas. Quando a gente passa a dar muito valor a essas coisas, quando a nossa vida começa a ficar só em função de trabalhar, adquirir um carro melhor, compra aquele carro melhor, não se contenta, quer outro melhor, compra uma roupa hoje, amanhã já está pensando em outra, e a casa de Deus vai ficando de lado. Os trabalhos dentro da casa de Deus vai ficando em segundo plano. Isso desagrada a Deus. E por conta disso, então Deus precisou levantar esse profeta e trazer a memória deles. Por que vocês estão aqui? Por que vocês vieram até aqui? Não pensem vocês que é para vocês só ser livre lá daquele cativeiro que vocês estavam. Mas vocês vieram para cá, e eu trouxe vocês para cá, para reconstruir o meu templo. E quando eles assim ouviram aquela palavra, então diz as palavras, que o temor do Senhor veio sobre o coração deles. E Deus levantou o espírito daquele povo novamente. Deus levantou o ânimo, Deus deu graça, Deus deu coragem àquele povo. E aquele povo novamente se levantou e começou a reconstruir os templos. Começou a trabalhar novamente ali na casa do Senhor. Cada um trazia um utensílio, cada um trazia um objeto, cada um dava suas forças. E novamente aquele templo foi começando a ser edificado, foi começando a ser restaurado. E então, nós vemos ali a resposta do Senhor, lá no capítulo 2, e no verso 9, Deus usou novamente o profeta Ageu para dizer a eles que, eu vou ler o 6 também, capítulo 2, verso 6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda mais uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejo de todas as nações, e encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! É isso que o Senhor tem para cada um de nós. É isso que o Senhor desejava para aquela nação. A nação de Jerusalém, o povo de Judá, eles são um povo escolhido do Senhor. Ai daquela nação que se levantar contra eles. Mas muitas vezes Deus permitiu que os povos se levantassem contra eles, porque eles não priorizavam a Deus, porque eles buscavam outros deuses, porque eles não se reverenciavam a Deus totalmente. E isso desagradava, então, em algum momento, então Deus permitia para que eles se voltassem novamente a Deus. Assim como aconteceu nessa situação que Deus ali está falando, no capítulo 1, verso 9. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e este pouco, quando trouxeste para casa, eu lhes assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Ou seja, era um meio que Deus estava trazendo aquele povo novamente ao caminho, trazendo ao propósito, trazendo a missão novamente. Sabe, eu não me recordo agora, mas também tem uma parte que o Senhor diz que Ele cercava o caminho de Israel com espinhos para que o povo se voltasse a Ele. Era necessário muitas vezes, quando o povo estava se perdendo, quando estava tomando um rumo diferente, tirando o olhar do alvo, então o Senhor, próprio Deus, ia cercando o caminho de Israel para que eles se voltassem novamente a Ele. E o povo estava dando como... Então, tudo isso porque eles não estavam ali reverenciando a casa de Deus. Agora, irmãos, quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem, por exemplo, eu quero ir para um determinado país, o que a gente faz? A gente aplica o nosso coração em favor daquilo, para que quando a gente chegue lá, dê tudo certo.
Ou seja, por exemplo, se eu quero ir para os Estados Unidos, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou poupar, né? Eu sei que eu vou ter que poupar para adquirir os recursos para chegar àquele lugar. Eu vou ter que aprender a língua daquela nação, a cultura daquela nação. Caso contrário, eu não vou conseguir me adaptar bem àquele lugar. E do mesmo modo, nós como cristãos, a gente sabe que a gente não é dessa terra. A gente sabe que está aqui de passagem. Quando eu e você decidimos ser um cristão, nós precisamos ser um cristão de verdade, com um coração totalmente voltado a Deus. Sabe, aplicar o coração no lado espiritual é dedicar a nossa vida a aprender a ser um cristão, um cidadão e herdeiro dos céus. Nós estamos aqui caminhando nessa terra como peregrinos, mas a nossa cidade mesmo é no céu. Jesus já preparou a nossa cidade, ela já está preparada e nós somos cidadãos dos céus. Então, o que eu, como cristão, preciso fazer? Aprender a como me tornar um cidadão e herdeiro dos céus. Lá a palavra diz que os anjos, 24 horas, dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. 24 horas os anjos louvam e adoram a Deus. Aí existem pessoas que passam o dia inteiro sem se lembrar que Deus existe. Passa o dia inteiro sem adorar o Senhor, o dia inteiro só murmurando, reclamando. Como você espera, meu irmão, ir morar no céu e adorar a Deus, se você não presta um minuto da sua vida para louvar e bendizer o nome do Senhor? Então, nós cristãos, se nós queremos ir habitar na cidade de Deus, nós precisamos, primeiro, aprender a louvar a Deus, a bendizer o seu nome, prestar o nosso culto todo dia, diariamente, não só quando estamos aqui no domingo, mas todos os dias. Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te exalto, o Senhor é bom, o Senhor é grande. Bendizer ao Senhor por tudo que Ele é, sabe? O Senhor, Ele é santo. Então, nós precisamos ser santos, santificar a nossa vida. Hoje, reconstruir o templo seria reconstruir a nossa vida, porque nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Eu e você somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Mas para que Ele tenha liberdade em nós, nós precisamos nos santificar, ter uma mente santa, olhos santos, vigiar aquilo que nós estamos trazendo, colocando de frente das nossas visões, vigiar o que sai da nossa boca, porque o que sai da nossa boca é o que está dentro do coração. Então, para isso, nós precisamos vigiar o nosso coração, ter uma vida em santidade. Isso é reconstruir o templo do Senhor, corpo, alma, mente, espírito, todo dia sendo reconstruído, todo dia sendo alinhado conforme a palavra do Senhor, todo dia sendo ajustado conforme aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Aleluia. Sabe, outra coisa que me chama a atenção também, que Israel, né, Judá, os judeus, eles foram escolhidos por Deus naquele momento ali para voltar. Mais de 50 mil voltaram lá a Jerusalém para reconstruir o templo. Eles tinham uma missão. Então, nós também, sabe, como igreja, como irmãos, a gente precisa nos posicionar todos os dias e pedir: Senhor, qual é a minha missão? Qual é o meu papel no corpo de Cristo? Qual é o que o Senhor quer da minha vida? Sabe, às vezes quando a gente se converte a Jesus, alguns foram chamados para o Evangelho, mas uns já chegaram na igreja porque estavam com o casamento desconstruído, precisando de um trabalho, precisando de uma cura. E então, quando vieram para a igreja, vieram em busca disso e Jesus abençoou. Jesus entrou com essa provisão e isso te segurou aqui na casa do Pai. Mas dia após dia, a gente precisa estar ali: Senhor, já recebi minha cura, e agora? O que eu posso fazer? Em que eu posso ser útil? O que o Senhor vai me usar? Sabe, a palavra de Deus diz que nós somos um corpo, um é pé, um é mão, outro é cabeça. Cada um tem uma função. Então, um vai pregar, um vai cantar, um vai louvar, um vai orar, um vai tocar, um vai ir em busca dos enfermos e orar, e eles serão curados, mas todos vão ter uma missão. Todos nós fomos chamados para algo, todos nós temos algo a fazer. Sabe, a gente não pode chegar ao ponto de dizer:
não é o meu tempo de Deus me usar. Não é, sabe, agora é a vez que Deus vai usar o meu irmão ali, e eu vou sentar aqui e vou ficar recebendo da unção dele. Mas nós, como cidadão e herdeiro dos céus, nós precisamos estar ativos. Não, Senhor, tem algo para me fazer? Então me mostra. Qual é a direção? O que eu posso fazer hoje? O que eu posso contribuir hoje? Dentro da minha casa, lá no meu trabalho, ser luz do mundo, sal da terra. Levar a palavra de Jesus para pessoas que talvez nunca vão pisar o pé dentro da igreja. Sabe, tem pessoas que estão tão escandalizados com os cristãos que eles jamais pisarão o pé dentro da igreja. Mas a nossa vida, o nosso testemunho, o nosso exemplo pode trazer eles aqui. Pode despertar o interesse deles, conhecer a Deus como Deus realmente é. O ministério do louvor pode subir, eu já vou concluir. Então, como eu disse, né, naquele tempo, Deus, Ele usou o profeta para exortar o povo, para que eles voltassem a reconstruir o templo, né, de Jerusalém. E, para a glória de Deus, aquele povo não foi um povo rebelde, não foi um povo de coração contrito. Né? Naquele momento, aquele povo reconheceu que realmente estava errado, que tinha coisas ali que precisavam ser consertadas, que eles precisavam voltar novamente a priorizar os princípios, né? Voltar a priorizar o que eles deveriam fazer por primeiro. E se lembraram, né? Qual foi a missão que nos trouxe aqui. E hoje, além do cuidado, né, e o zelo que a gente precisa ter com a igreja, com o templo, né, com a estrutura, né, tá sempre cuidando, pintando, arrumando, né, trocando os objetos para que tudo fique bonito, é necessário a gente cuidar do nosso templo, que é a morada de Deus. Como eu disse a vocês, né, que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Então, esse é o templo. Esse é um templo que precisa ser edificado todos os dias, nos colocar mesmo diante de Deus e falar: Senhor, será que tem alguma coisinha aqui para ser arrumada? Será que não está precisando fazer uma reforma, uma limpeza aqui? Será que tem algo que não está, né, na estrutura? Porque sabe, quando o vento vir, quando a tempestade vir, como a Sara disse aqui, vai balançar, mas se nós estivermos bem alicerçados em Deus, nada vai derrubar a nossa fé. Mas se nós estivermos realmente alicerçados em Deus, lembrar, né, que nós somos o templo santo do Senhor, está santificando, né, está se consagrando todos os dias. Senhor, eu sou o teu templo, eu sou tua morada, que o Senhor possa habitar em mim, que o Senhor seja bem-vindo na minha vida, né? Que o Senhor tenha liberdade de me usar como o Senhor achar melhor, como o Senhor achar que deve ser usado. Naquele tempo, o povo dizia que ainda não tinha chegado, né, o tempo em que a casa do Senhor deveria ser edificada. E hoje a gente precisa tomar cuidado, porque uma vida normal, né? Domingo eu vou para a igreja, segunda-feira eu sei que eu vou levantar cedo, vou ir trabalhar, vou passar o dia inteiro correndo para lá e para cá. Vou chegar em casa, vou cuidar da minha casa, quem tem filho vai cuidar dos filhos, e isso acaba se tornando uma rotina. E amanhã eu me consagro, e amanhã eu estudo a Bíblia, amanhã eu vou orar mais. Uma semana que vem eu vou começar um propósito novo com Deus, mas é hoje. Deus nos chama hoje para aplicar o nosso coração aos caminhos do Senhor. Sabe, Deus quer nos preparar para ir morar nos céus. Para isso, a gente precisa hoje ter essa consciência. Eu sou um cidadão herdeiro dos céus. Eu preciso hoje consagrar minha vida a Deus. Eu preciso hoje me alimentar da palavra. Eu preciso hoje ter comunhão, ter relacionamento com o meu Pai. E o alerta que nós precisamos viver como se Cristo voltasse amanhã. Aleluia. Você pode se colocar de pé, irmãos? Gostaria que você dissesse para a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ela: você sabe qual é a sua missão? Você já descobriu qual é a sua missão? Agora diga para ela. Então aplique o seu coração na sua missão. Amém. Coloca a sua mão sobre o seu coração, nós vamos orar ao Senhor. Pai,
Pai, eu te dou graça, Senhor, por essa palavra, Jesus. Eu te agradeço porque o Senhor nos ama, o Senhor sempre nos corrige, o Senhor sempre nos alerta. Senhor, eu te agradeço porque todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de consagrar as nossas vidas a Ti. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, porque hoje o Senhor nos dá estratégias para que a gente possa nos arrepender, para que a gente possa abrir os nossos olhos e arrependido voltar a Ti, Senhor. Oh Deus, assim como o filho pródigo, Senhor, ele reconheceu aonde ele estava errando, o que ele precisava, Senhor, mudar e voltar, Senhor. Eu sei que existem pessoas que nessa noite vão reconhecer, Senhor, aonde tem errado, aonde tem falhado, aonde tem deixado a desejar, e que o Teu Espírito Santo traga de volta, Senhor, ao primeiro amor, às primeiras obras, Senhor, aquilo que fazia logo no começo da caminhada, quando o Senhor nos chamou, quando o Senhor nos despertava pela madrugada para orar, para passar aqueles momentos de intimidade, Senhor, contigo, onde o nosso prazer, Senhor, era dobrar os nossos joelhos e ouvir a Tua voz falando conosco. Senhor, que esse seja, Senhor, o desejo dessa igreja, que todo dia o Senhor venha despertar, Senhor, assim como o Senhor despertou o coração daquele povo para reconstruir o templo novamente, que o Senhor desperte os nossos corações, ó Pai, para que a gente viva uma vida de reconstrução, reconstruindo, Senhor, até chegar o dia perfeito, aquele dia, Senhor, em que encontraremos contigo, em que te veremos face a face, Senhor, e te conheceremos como Tu